Apesar de toda a guerra tarifária dos Estados Unidos, o volume de exportação da China continua sendo mais ou menos a mesma coisa de antes das tarifas. Agora, o que realmente mudou foram os destinos desses produtos. Então, de um lado, a gente tem ali uma narrativa dizendo que não, a China está mandando produtos para outros países, ela não precisa mais dos Estados Unidos, eles são substituíveis. Agora, você percebe também um movimento muito grande de produtos que estão sendo mandados para países terceiros, né? Proxies, ou seja, o que a gente chama de transshipment, porque o objetivo continua sendo, como destino final, ter os Estados Unidos, e isso é exatamente o que acabou travando uma guerra, principalmente no Vietnã, que está sendo ali o foco central das últimas medidas tomadas pelo Trump, e é sobre isso que eu quero discutir no capítulo de hoje. Então, primeiramente, você tem ali tem vários posts mostrando sobre esse assunto aqui, falando, né, sobre o que a China de fato está fazendo, porque as exportações diretas entre a China e os Estados Unidos caíram ali 43%, né, então caíram em 15 bilhões de dólares, o que seria bastante coisa. Só que o país ele acabou exportando 4,8% a mais no mesmo período. Teve muita coisa que foi aquele front-loading, né, você manda mais mercadoria para fora para poder aproveitar antes de entrar em vigor as tarifas, mas você percebe um movimento assim que continua sendo de exportações em grandes volumes. Agora, isso daqui acabou sendo detectado, né? Esse é um movimento que o próprio Robin Brooks fala bastante, né, sobre isso, o famoso careca do Goldman Sachs, né, como muitos chamam ele no Brasil, e você percebe esse movimento principalmente aqui em países como Vietnã ou Indonésia, onde você vê ali essas exportações indiretas, né, que a gente chama de transbordo ou transshipment, e isso cria uma série de problemas, né, você percebe ali o próprio Robin Brooks, né, um post dele mesmo mostrando como que, por exemplo, aqui em cima, no canto superior esquerdo, você vê os Estados Unidos, né, caindo o volume indo para os Estados Unidos caindo, mas um aumento significativo em Indonésia, na Malásia, em Singapura teve uma explosão, é um dos maiores hubs do mundo, né? Tailândia e também, principalmente ali, o Vietnã. E isso cria já uma retaliação imediata, né? O Trump ele já fala ali, não somente da reunião dos BRICS que ele falou, mas toda essa questão de você mandar para outros países, usar países como proxies, e isso está sendo um tema cada vez mais comum num movimento de desglobalização onde você precisa selecionar os seus melhores parceiros. Então o que você percebe aqui é que o mercado ele vai continuar agindo, independente de ter tarifas, de não ter tarifas, porque sempre se dá um jeito quando você tem um cliente na outra ponta, mesmo que isso acabe passando ali pelas políticas. Então você fica num jogo de gato e rato, e isso acaba criando mais fricção. Então, para esses tipos de produtos, obviamente, você tem fretes em lugares que não são os mais eficientes. Você está diante de um cenário onde se trata de defesa nacional, de interesses, né? Setores específicos vão ser mais beneficiados que outros. Então, isso precisa estar no seu radar como um tema cada vez mais comum desse processo de desglobalização. Agora, isso não significa que nós tenhamos uma retração completa de todo o sistema. Isso significa que nós temos uma reorganização que a gente ainda não sabe para onde as coisas vão indo, porque nós temos muitas contracorrentes agindo ao mesmo tempo. E tem até um artigo específico que fala sobre esse assunto, que eu quero recomendar para sua leitura, mas antes de entrar nisso, só para relembrar o pessoal que teremos agora a nossa Masterclass, que eu vou falar sobre esse tipo de assunto lá, deixa eu até colocar aqui, voltar aqui. Nós teremos agora no dia 10 de julho, às 8 horas da noite, horário de Brasília, mais uma Masterclass para poder atualizar as pessoas em relação àquele assunto que eu falei na Masterclass passada, que é essa mudança de paradigma dos Estados Unidos e como que isso afeta o resto do mundo, principalmente o sistema euro-dólar,
E eu já preciso fazer uma atualização disso porque muita coisa mudou de lá para cá. Vai ser um evento gratuito que eu vou fazer pelo Zoom, vai ser bastante intimista. Você pode fazer perguntas, então acho que é uma das melhores formas da gente poder se aproximar. E eu coloquei no link da descrição abaixo como que você vai poder participar também. Aí basta se inscrever lá e a gente se vê na próxima quinta. Agora, com certeza também, se você quiser se aprofundar mais sobre todos os assuntos que eu falo aqui, às vezes você não entende necessariamente tudo, porque é bastante complexo, eu te entendo completamente, é por isso que eu tenho o Substack, né, que é uma rede social de artigos, vídeos, todos esses vídeos do YouTube você também pode ver por lá, etc. Tenho vídeos exclusivos para membros, inclusive eu compartilho o meu próprio portfólio, onde você pode acompanhar as mudanças, entrevistas, entre várias outras coisas, inclusive um chat que você pode fazer perguntas também para membros. Então tudo isso nos links da descrição abaixo. Então vamos lá, esse artigo aqui eu achei super interessante porque ele mostra, vou colocar tudo na descrição também para você poder ver as fontes, né, como eu sempre faço para quem me acompanha, mostrando como que o estado da nova globalização. Achei bem legal que ele é bastante atualizado, do dia 27 de junho, mostrando ali como que as forças mudaram bastante em relação à globalização e o que ela significa. Então a gente tem todo aquele tema bem completo esse aqui, eu gostei bastante, que ele fala do que nós tínhamos até então, que era a revolução, né, global da cadeia de valor, mas que agora nós temos uma aceleração da economia, só que de uma forma divergente, ou seja, como se fosse uma expansão para todos os lados ao mesmo tempo, só que com conflitos de interesse em tudo quanto é lado, tá? Como se fosse assim... a expansão de mercados, ou como a gente vê hoje, a inteligência artificial, tudo isso está acontecendo, isso continua, a inovação continua, só que agora longe daquele formato coeso, onde você tinha os lugares mais eficientes, eficazes, onde é mais barato produzir, eu vou terceirizar minha produção para um outro país, como a China, por exemplo, etc. Ou eu vou focar nos meus parceiros, baseado em conveniência, baseado em acordos bilaterais, ao invés de multilaterais, ao invés de blocos. Então tudo isso está sendo discutido nesse artigo, que eu achei bastante interessante, que você pode olhar também. E você percebe a grande preocupação desse movimento que o Trump acabou de fazer, justamente naquela carta, que eu até acabei pulando essa parte aqui, que eu queria ter sublinhado para vocês verem, mas na carta que foi enviada a vários países, né, como o Japão, a Coreia do Sul, etc., onde o Trump começa a ameaçar as pessoas novamente, que no dia 1º de agosto vai ter ali, as tarifas vão voltar a entrar em vigor. A parte mais interessante é que ele fala claramente aqui, ó, é isso que ele quer evitar, ó, goods transshipped, ou seja, bens com transbordo, que tentando fazer uma evasão, né, dessas tarifas, vão ser sujeitos à tarifa maior, né? Então ele quer parar esse transshipment, esse transbordo, para justamente forçar os países na mesa de negociação. Então tudo isso vai criar uma série de fricções, como sempre, incertezas, né, sobre o que vai acontecer, e as empresas, elas, a partir de agora, elas já estão entendendo, elas estão começando a entender uma coisa que não acontecia antes, de que a incerteza agora é uma constante. Então, assim, para você evitar isso, você precisa ser flexível em relação a onde você vai investir, onde você vai colocar a sua infraestrutura, o que você quer fazer, e muitas, inclusive, estão indo para os próprios Estados Unidos, né, para resolver logo de uma vez por todas, porque se você construir nos Estados Unidos, você vai pagar 0 tarifas, mas outros estão tentando fazer da melhor forma possível para se adaptar caso nós tenhamos novas mudanças, ou seja, já contando com elas no futuro, para tentar ser cada vez mais flexíveis em relação a isso. Então, só que o Vietnã ele não está sozinho nessa jogada, você percebe a mesma coisa, o próprio Robin Brooks fala, ele é extremamente crítico em relação a esse assunto, onde na própria guerra da Ucrânia ali com a Rússia, isso está acontecendo com países da União Europeia, que em princípio estariam participando de todo um boicote, né, de envio de produtos para a Rússia, etc. Só que ninguém quer perder venda, essa que é a grande verdade. Então o próprio Robin Brooks mostra aqui como a própria Alemanha vem burlando todos os acordos, usando outros países também para transshipment, ou seja, o Quirguistão, acho que é um dos países prediletos para você fazer exportações para a Rússia, a Armênia vem sendo usada, então você percebe aqui, ó, nessa linha aqui maior, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo dar um... na verdade, essa linha aqui, ó, cinza, né, ela mostra exatamente
quando começou a guerra ali da Rússia, e você vê claramente uma explosão de exportações, não que esses países tenham ali uma economia pujante, né, nesse exato momento, mas você percebe claramente como que eles vêm sendo usados como países terceiros. A Turquia também é um hub gigantesco desse tipo de coisa, a Grécia vem fazendo isso, a Itália vem fazendo isso, a França vem fazendo isso, e aí ele critica isso duramente, mas a grande realidade é que o mercado vai fazer o que ele precisa fazer, porque na situação que nós estamos agora, global, ninguém pode... Ninguém pode perder nenhum tipo de oportunidade de venda se você tem uma desaceleração de toda a economia global de forma simultânea. Isso só pode piorar as coisas. Então você percebe todos esses sistemas que vão fazendo, da mesma forma que o próprio sistema eurodólar, né, usando shadow banks para poder gerar crédito, etc., onde os bancos comerciais não podem fazer, mas você usa Ilhas Caimã, Bélgica, Irlanda para fazer esses investimentos, né, esses movimentos de crédito em Ripple acontecer, você percebe a mesma coisa no comércio exterior. Então, muito interessante, deixa uma coisa cada vez mais assim fragmentada, mas ainda globalizada, no sentido de que o mundo inteiro vem fazendo esse movimento ao mesmo tempo. Então, a grande questão é de você acompanhar os movimentos geopolíticos para você saber quais são os próximos microblocos, né? Como se fosse assim um neofeudalismo do século XXI, no sentido de simplesmente criar ali microecossistemas que vão fazer com que os produtos sejam mais baratos em determinados blocos aliados e também os fluxos financeiros funcionando da mesma forma. Então é bastante interessante esse movimento que a gente precisa acompanhar com cada vez mais atenção, porque, como o próprio Michael Avery do Rabobank fala, se você vê linhas, né, ou fronteiras entre países mudando em 2025, muito provavelmente as linhas também dos investimentos e dos gráficos de preços também vão mudar com muito mais volatilidade.